Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E depois de mais de 50 vídeos que já fizemos, muitas pessoas que nos acompanham em nosso canal me perguntam: Emerson, por que você não acredita em Deus? Eu vou dar a resposta nesse vídeo. Grande parte da humanidade acredita em um Deus. Seja o Deus cristão, o Deus islâmico, seja o Deus que for. Os seres humanos, em sua grande maioria, acreditam e têm plena convicção na existência de uma deidade superior. Inclusive, a grande maioria dessas pessoas tem uma fé muito grande. Podemos dizer até uma fé cega nessa deidade. Muitos, inclusive, até alegam que a fé ela não necessita de evidências claras. E isso é uma coisa um pouco que óbvia, né? Porque se a pessoa necessita de fé, é porque ele não tem, né, evidências claras, comprovadas, óbvias, né, daquilo. Por isso é que necessita de fé. Se a crença necessita de fé, é porque ela realmente não tem certeza daquilo. Porque a própria palavra fé, se você olhar o significado da palavra fé, é você crer em algo que você não tem uma evidência clara, algo que você está esperando, algo que está por vir, algo que você não está vendo aqui. Então, a fé em si é você esperar ou acreditar em algo que você não tem uma comprovação clara. Se você tivesse uma comprovação, evidências claras, você não necessitaria de fé. Muitos chegam até a dizer que religião não se discute. Você já ouviu essa expressão? Muitos falam isso. Não, religião não se discute. Cada um tem a sua e temos que respeitar a religião de cada um. Bem, sobre a questão de que religião não se discute, eu discordo totalmente dessa afirmação. Sabe por quê? Porque o ser humano é um animal dotado de um cérebro muito poderoso, que o diferencia dos outros animais. Então, se um indivíduo ele acredita em Deus só porque algumas pessoas lhe disseram, ou só porque foi criado numa família que tem uma tradição de determinada religião, ou porque algum livro sagrado, né, considerado sagrado pelas pessoas, diz isso, então essa pessoa ela se torna, na realidade, um animal treinado. Né? Um animal que foi treinado, que foi ensinado a crer em determinada deidade. Podemos dizer que ele se torna um cão adestrado. Portanto, se você que está me vendo é uma pessoa que faz o bem, que procura seguir as leis, que procura fazer o bem para as pessoas próximas a você, se você procura ser uma boa pessoa porque a sua religião diz para você fazer, ou o suposto livro sagrado que a sua religião segue diz isso para você, né? Se você faz isso motivado, único e exclusivamente pelo que a religião diz, ou pelo que o seu livro sagrado diz, ou pelo que as pessoas dizem que a sua divindade diz ou pede a você, se você faz isso motivado por isso, sinto lhe informar, você não é uma boa pessoa, você é um cão adestrado. Além disso, a grande maioria dos religiosos segue determinada religião devido ao lugar que nasceu, devido ao ambiente que foi criado, ou devido aos costumes ali da comunidade em que ele vive. Isso é fácil de ser comprovado. Pense comigo. Suponhamos que você se chame Hattori e que você nasceu no Japão. A chance de você ser budista é muito grande. Já a chance de você seguir outra deidade ou seguir outra religião é mínima. Suponhamos que você se chame Calef e que você nasceu em Riad. A chance de você ser um muçulmano é enorme. Já a chance de você seguir outra religião é mínima. Suponhamos que você se chama José
e você nasceu no Rio de Janeiro, a chance de você ser um cristão é enorme. E a chance de você ser um budista, um muçulmano, é mínima. Agora, se você se chama Talan e nasceu na cidade de Calcutá, na Índia, a chance de você ser um hindu é enorme. Agora, a chance de você ser um cristão, um muçulmano, é muito pequena. E se você se chama Lamutan e nasceu numa tribo Xingu, lá na Amazônia, a chance de você ser um animista ou adorar ao deus Tupã é enorme. Agora, a chance de você ser um budista, um islâmico, é muito pequena. Portanto, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: existem vários deuses diferentes e várias religiões, mas no final, todas elas são um reflexo sociocultural que cada pessoa desenvolve através do local que ela nasce. Portanto, a conclusão que nós chegamos é muito simples. Existem vários deuses diferentes espalhados em várias religiões pelo mundo. E todas elas são um reflexo sociocultural que praticamente é imposto pela sociedade na qual o indivíduo nasceu, foi criado ou se desenvolveu. Infelizmente, a grande maioria das pessoas parece não entender isso e ficam perdendo tempo em discussões, lutas, brigas, até mesmo guerras, chegam a guerrear, né, para disputar com outra religião, né, de outra região, qual é a correta, qual é a que tem a verdadeira crença, o verdadeiro livro sagrado, o verdadeiro Deus. Prova disso são as inúmeras cruzadas que ocorreram na Idade Média, onde cristãos e muçulmanos ficavam se degladiando, né, na disputa de territórios e tentando sobrepujar a sua crença sobre os outros. Agora, eu pergunto a vocês, para que isso? Né? Parece que as pessoas ainda não entenderam que religião é apenas um fenômeno sociocultural, é apenas a manifestação da cultura de cada povo. Será que as pessoas não entendem que os shintoístas não estão mais certos nem mais errados que os católicos? Será que as pessoas não entendem que os muçulmanos não estão nem mais certos nem mais errados do que os hindus? Será que as pessoas não entendem que, na verdade, isso tudo é uma perda de tempo? Essas discussões sem sentido para saber quem tem o melhor amigo imaginário? Agora, obviamente, uma coisa temos que concordar. Não é possível todas as religiões estarem certas. Porque cada religião tem uma doutrina totalmente diferente da outra. Os seus livros sagrados contêm ideologias totalmente distintas. Os personagens das diferentes religiões aparecem na história da humanidade com centenas ou até milhares de anos de diferença. E algumas religiões sustentam mais de um Deus, né? São politeístas. Então, fica óbvio que não podemos chegar à conclusão, como muitos tentam, né? Falar assim, não, as várias religiões são manifestações diferentes do mesmo Deus. Isso é algo impossível, devido às grandes diferenças que existem nas diversas crenças espalhadas pelo mundo. Assim, chegamos à conclusão que não existe religião certa ou religião errada, religião melhor ou religião pior, né? Ou todas estão certas, ou todas estão erradas. Na realidade, não existe isso. As religiões são simplesmente fenômenos socioculturais de cada povo. Cada povo tem as suas manifestações culturais e os seus ritos, que são desenvolvidos através dos tempos. Não tem nenhum mais certo nem mais errado, né? São simplesmente manifestações culturais de cada povo. Se a humanidade entendesse isso, olha que avanço que haveria, né, no nosso mundo. Quantas guerras, quantas brigas, quantas lutas, né, quantas discussões seriam evitadas, né? As pessoas iam deixar de perder tempo com essas discussões, essas brigas, essas rixas, né? Esses questionamentos, essas lutas teológicas que não levam a lugar nenhum. Porque no final, a religião, como eu já disse,
é apenas uma manifestação cultural. É apenas isso. Como cada país tem as suas músicas, né? São músicas daquele país, né? Ou a culinária, né? Tem certos alimentos típicos daquele país, também tem manifestações religiosas, manifestações, livros sagrados que foram desenvolvidos através dos tempos, porque o ser humano, visto ser um animal que evoluiu, né? O seu cérebro um pouco mais do que os demais animais, ele começou a fazer esses questionamentos existenciais. E para satisfazer esses questionamentos, começaram a surgir esses mitos, essas lendas, né, essas crenças de variadas formas em diversas partes do mundo. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entender isso e começam a ter essa dependência, né? Eles precisam dessa bengala emocional fornecida pelas religiões. Por exemplo, as pessoas jogam todas as suas frustrações ou todas as suas conquistas nessa questão religiosa. Por exemplo, se um aluno estuda mês e mês a fio para passar no vestibular e ele consegue passar no vestibular, ele vira e fala, graças a Deus. Né? Agora, se ele não consegue, né, não consegue passar, aí ele fala, a culpa foi minha, porque eu não me esforcei. Olha só a mentalidade. Né? Se acontece um acidente de um avião, cai lá, morre 100 pessoas, sobrevive 2. Aí aqueles 2 viram e falam, graças a Deus, né, eu sobrevivi, né, tive esse milagre da parte de Deus. Mas e os outros 100 que morreram? Como que fica nessa história? Isso é apenas alguns exemplos. Por exemplo, um pai de família, ele está trabalhando ali, pelejando na firma para conseguir uma promoção. Né? Aí, devido ao seu esforço, né, a sua persistência, ele consegue essa promoção. Aí, qual a primeira coisa que ele fala? Ah, Deus me abençoou e eu consegui essa promoção. Mas ele não vê que, na realidade, foi ele que, através do seu esforço, da sua dedicação, né, da sua honestidade, ali naquela empresa, é que ele chamou a atenção dos seus superiores e o seu patrão resolveu lhe dar essa promoção. A mesma coisa é o aluno. Ele passou no vestibular porque ele estudou, né, foi um mérito dele, porque ele realmente, né, se dedicou e conseguiu. Se ele não conseguiu, é porque ele não estudou direito, né, é porque não se dedicou o suficiente. Aquelas pessoas que morreram no avião, morreram porque o acidente é assim mesmo. Às vezes, por uma sorte, algum escapa, está num lugar lá que não teve tanto dano no avião e ele sobreviveu. Então, as pessoas, infelizmente, elas precisam dessa muleta emocional, né? Tanto para ter um apoio nos momentos de decepção, como para ter alguém para jogar os louros da sua vitória. Esse tipo de raciocínio acontece muito também quando a pessoa está doente. Você vê que quando a pessoa adoece, né, vamos supor que ela seja muito religiosa, aí ela vai procurar o hospital, claro, né, que eu nunca vi um religioso estar ali doente, chamar um pastor para ir rezar na casa dele, só se for muito fanático. Né? É óbvio que ele vai procurar um hospital, um médico, ele vai chamar uma ambulância para levar ele para o hospital. Aí chega lá, o médico, né, usa, né, dos seus estudos que ele fez durante anos, né, faz alguns exames ali que foram desenvolvidos pela ciência e consegue discernir a doença da pessoa. Aí fala assim, nós temos que fazer um tratamento. Aí o que o religioso fala? Vamos fazer, né? Mas Deus vai me ajudar e eu vou salvar. Bom, se Deus fosse ajudar, não precisava ir no hospital, não precisava fazer o tratamento. Podia ficar em casa que ele ajudava, não é mesmo? Ele não é todo poderoso. Para que precisa ir no hospital? Bom, mas na mente do religioso, ele vai no hospital, mas é Deus que está curando ele. Aí o médico começa o tratamento, seja lá qual for, né? Às vezes é um tratamento longo, tal. Aí finalmente ele consegue ser curado daquela doença. Aí o que ele fala? Graças a Deus fui curado. O coitado médico que estudou anos e anos a fio, né? Fez residência, pelejou, né? Foi estudando para desenvolver mais seu conhecimento, fazendo cursos. Aí, de repente, o cara esforça lá, peleja, né? Para salvar o outro. E a pessoa agradece a Deus. Ah, Deus é que me salvou. Né? Olha bem, né, que a mentalidade do ser humano. Né? Ah, não, mas Deus usou o médico, né,
para me curar. Mas foi Deus que me curou. O médico foi apenas um instrumento. É engraçado que quando dá errado, aí não tem isso não, né? Aí a culpa é do médico. Ah, esse médico aí não tá com nada, muito ruim, né? Não tem habilidade. É interessante isso, né? Agora, quando dá certo, aí Deus usou a habilidade do médico, né? Deus deu ao médico a habilidade, a sabedoria para fazer determinada cirurgia ou para indicar determinado tratamento. Agora eu pergunto, se é assim, então, se você adoece, por que você não tem coragem de se consultar com um mendigo qualquer na rua? Se Deus pode dar essa sabedoria para qualquer um, por que tem que ser um médico que estudou lá muitos e muitos anos? Por que quando um familiar seu, um filho, sua mãe adoece, você vai e procura os melhores médicos? Por que você não pega lá um mecânico? Fala assim, ajuda aqui, ó, né? Ou se não um lavrador, ou se não um padeiro, né? Por que tem que ser um médico, tem que ser o melhor? E eu te pergunto também, por que as pessoas que vão para hospitais, que têm condições financeiras de ir para os melhores hospitais, têm os melhores resultados, têm uma chance maior de ser curada do que aqueles que vão para a fila do SUS, que não tem dinheiro, que fica pegando aí esses postos de saúde aí, ó? Por que esses, a chance de serem curados é menor, né? O número dos que são curados, dos que se saem saudáveis, é bem menor. Será que Deus está curando mais no hospital particular do que no público? Por que será? E por que será que esses religiosos que dizem que curam tanto não vão lá para as filas do SUS aí, ó, dos postos de saúde, que estão cheinhos aí de gente nas máquinas, nos corredores, e vai lá dar uma ajuda? Por que eles não vão lá dar uma curada nas pessoas? Por que será? Por que será que Deus cura mais, é mais bem sucedido nos hospitais particulares, onde tem os melhores médicos, os melhores maquinários, do que nos hospitais públicos, que estão aí jogados às traças, né? que não tem equipamento, não tem nada? Me responda você aí, religioso. Há resposta para isso? E quando finalmente o ser humano morre, que é uma coisa natural da vida, todo ser humano um dia vai morrer, né? Como morre uma árvore, um passarinho, né? As estrelas, até o nosso sol um dia vai acabar, né? Isso é o ciclo da vida, as pessoas morrem. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eu, você aí que está me vendo, nós vamos morrer, né? Nossa vida é passageira, né? Como qualquer animal, né? Nós vamos morrer. Aí, quando finalmente, depois que a gente vive aí, fica pelejando para aumentar a nossa expectativa de vida, chega um limite que a gente vai envelhecendo, aí morre. Ou se não acontece um acidente, seja o que for. Aí a pessoa vira e fala assim, é porque chegou a hora, né? A pessoa morreu porque Deus chamou. Isso aí é uma coisa tão ridícula você falar isso, porque na realidade essa frase ela é baseada na incapacidade do homem de lidar com a morte, né? Que é o fim da vida de um indivíduo, né? Então o ser humano ele não entende a morte, né? Ele não se conforma com a morte. Então ele fica, gente, mas não pode acabar, né? É tão bom viver. Então essa inconformidade com a morte é que fez surgir, né, tantas religiões, né, tantas crenças na vida após a morte. É difícil você achar uma religião que não tem uma esperança de vida após a morte, porque isso é que é o alimento da religião, né? É o medo da morte. Então, as pessoas temem tanto a morte que se apegam a qualquer coisa que apareça, né? Seja a vida no céu, seja a reencarnação, né? Seja o que for, né? Seja qualquer que seja a esperança que a religião dá para a pessoa, essa pessoa se agarra com todas as forças, né? Então, isso aí, na realidade, é o fruto da incapacidade do homem de entender a vida, de entender o ciclo da vida e de lidar com o fim da vida. Diante disso tudo, se você me perguntar, Emerson, afinal, Deus existe ou não existe? Eu digo para você, Deus é a sua necessidade psicológica. Deus é o seu medo da morte. É a sua incapacidade de compreender a vida, tanto no macro como no microcosmos. Deus é uma justificativa que você criou. Você inventou Deus.
e atribuiu a ele tudo o que você não é. Você não é eterno, não é onipresente, não é onipotente e não é onisciente. Então, você atribui tudo isso que você não é a esse Deus que você criou. Houve momentos na sua vida que você se sentiu triste, você sentiu medo, você sentiu solidão. Houve momentos que você estava de luto. Houve momentos em que você se perdeu em reflexões, mas não encontrou as respostas que você queria tão desesperadamente. Houve momentos em que você queria controlar outras pessoas. E para todas essas coisas, você criou Deus. Bem, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, dê o joinha aí para nós. Isso é muito importante. Estoure esse like aí para nós. Se inscreva em nosso canal. Clica nesse quadradinho aqui e se inscreva em nosso canal. E além de se inscrever, acione o sininho de notificações. Porque assim, toda semana a gente sobe um vídeo novo. E assim que a gente subir, você será notificado. Além disso, comente no nosso vídeo, diga o que você achou, né? E compartilhe com seus contatos, seus amigos, para que o nosso vídeo tenha uma abrangência maior. E se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. O meu livro ele está nos principais sites de venda online do Brasil, como por exemplo a Livraria Cultura, né, Submarino, Lojas Americanas, Saraiva e até mesmo no meu próprio site. Se você quiser acessar o meu site, é www.deusesehomens.com.br. Acesse o nosso site, conheça, né? Eu sempre estou escrevendo matérias novas lá, né? E lá também você pode adquirir o meu livro. Você pode adquirir diretamente do nosso site. E se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, nós já fizemos mais de 50 vídeos. Eu vou deixar aqui os links dos outros vídeos que nós já fizemos, das outras séries, né? Tem uma série muito interessante que fala as 12 evidências da inexistência de Deus. Ela está fazendo muito sucesso. Olha aqui, ó, né? Clica aqui, abre aqui as descrições, você vai ver os links dos vídeos dessa série. Eu tenho uma outra série que está fazendo muito sucesso também, chamando muita atenção das pessoas, que ela tem o tema 8 perguntas sobre o Jesus histórico. Ela é muito interessante, né? Esclarece muitas questões. Então, dá uma olhada aqui, né, nos vídeos, nos outros vídeos do nosso canal. Não só dessas séries que eu citei, mas temos aí mais de 50 vídeos com diversos assuntos interessantes. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.